Já está. Ok. Estava eu a dizer que quando surgiram as primeiras máquinas, uh, comentei com a minha família que isto era capaz de dar problemas, porque se uma pessoa paga qualquer coisa, recebe como troco uma nota falsa e depois vai pagar a uma loja que tenha essas máquinas, e depois podiam chamar a polícia e coisa, humilhar a pessoa, mas nada como isto, não é? E eu até vou mais longe e vou dizer que eu acho que isto foi uma armadilha que lhe fizeram. Hoje em dia já se sabe que ele conhecia a polícia, que tinham entrado em confronto num trabalho anterior. Eles trabalhavam os dois num restaurante e acho que este polícia, Como seguranças, né? na altura, devia ser segurança ou devia fazer outro tipo de trabalho. E acho que ele, quando entravam negros no tal restaurante, o gajo era agressivo e o outro entrava em choque com ele. Portanto, deve ter havido ali qualquer coisa e ele quis ou aquilo foi tudo tramado, porque até agora ainda não apresentaram a tal nota falsa, não a produziram, não mostraram que existe, ou ele se aproveitou, foi uma coincidência, e ele aproveitou-se para ajustar contas. E depois a frieza dele, enquanto ele sabe que está a ser filmado e não se importa, porque sabe que tem as costas quentes, depois não estava a contar, era com o movimento que isto ia gerar, não é? Mas se não fosse isso, ele safava-se. Neste momento há três polícias que mataram uma moça que também ela, não sei se não seria polícia, que mataram-na enquanto ela estava a dormir. Percebes? Entraram dentro de casa, Uhum. deram uns tiros, uma moça exemplar, e ainda não foram presos. Então há um movimento nas redes sociais, todos os dias as pessoas estão a dizer hoje é um bom dia para prenderem os assassinos da tal moça. E Uhum. até agora, nada. Há coisa de uns meses ou um ano atrás também. Isto é escandaloso. Uma tipa, uma polícia branca entrou supostamente dentro de casa e encontrou um indivíduo negro lá dentro. Então usou a arma e matou. Só que o problema, vá-se lá saber como, eu ainda não percebi bem, mas sei que isto é factual. Ela enganou-se na casa. Não era a casa dela, era a casa dele. Então matou. Foi ontem ou antes de ontem, mataram um rapaz. Isto é de partir o coração. Um moço que sofre de anemia e também tinha um outro problema qualquer de saúde. Diz que é um moço daquelas almas mesmo doces. Diz que tocava violino para os gatos na rua, que dava de comer e vegan. E só que o problema é que ele, devido à anemia dele, ficava com muito frio. Então precisa de usar várias camadas de roupa. Uhum. E para a cara costumam usar uma máscara de ski para aquecer. Portanto, já estás a ver Ok. onde é que isto vai levar. E ele estava a andar na Pois. rua, estava a agitar os braços, tipo como um pássaro. Não tinha nada nas mãos. Estava a agitar os braços para se aquecer. E o dono de uma loja, ele nem estava dentro da loja, estava no exterior, chamou a polícia. E ele próprio, até o próprio dono disse à polícia: eu acho que ele não tem nada e acho que ele não, se calhar até nem não, pronto, não é nenhum bandido, não é nada. Mas veio a polícia e fizeram-lhe exatamente o mesmo que o George Floyd. Já depois desta situação toda, depois deste movimento, meteram-lhe o joelhinho no pescoço E e o rapaz, mataram? há uma descrição completa das últimas palavras dele, onde ele, coitado, a explicar que não faz mal nem a uma mosca, e ele a explicar que é vegan, que não come carne, mas que não julga ninguém que coma carne. Ele a dizer isto com medo que os polícias se ofendam que ele diga que é vegan. E então a dizer que não julga, não, Pois. não julga ninguém que come carne, e a dizer ai, vocês têm muita força, ele a sentir já, mas ainda a tentar de uma forma doce e quase humorística tentar desvalorizar a coisa para eles não levarem a mal. E as últimas palavras, ele a dizer isso e a dizer: vocês são muito fortes, ai, acho que vou vomitar. E é a última coisa que ele diz: matam-me, simplesmente, da mesma maneira que fizeram ao outro. E agora temos estas pessoas a dizer
que quer dizer que isto é tudo político, que agora porque mataram uma pessoa estamos a. Isto tem um movimento político por trás e não sei o quê, aquelas coisas que a gente Não, o já que é o mais impressionante é como foi a manifestação antirracista cá em Portugal, que foi uma manifestação de extrema-esquerda. Já a extrema-esquerda é uma coisa que em Portugal não existe. Talvez o PCTP, MRTP, talvez tenham ideias tão quase absurdamente radicais, talvez por aí. Mas o problema é que a extrema-direita tem que, para ser designado de extrema-direita, tem que ter algum braço violento, algum braço armado. Tivemos as FP de 25 de Abril, mas a partir daí os partidos que temos são partidos aceitos. O problema é a extrema-direita em Portugal, que é extremamente violenta, que já matou pessoas, ainda agora estão a ser julgados uns 27 dos Amerskins, e pronto, e posso dizer que o Chega não é um partido de extrema-direita porque não tem um braço violento, mas o que é certo é que também esta perseguição à comunidade cigana pode gerar violência, e na manifestação da manhã o Mário Machado vai estar ao lado do André Ventura na manifestação da manhã. Portanto, olá, é a tua mãe, Rosa, não é? Uhum. Tudo bem. Claro. Portanto, o problema é que a extrema-direita em Portugal tem um braço bastante violento e persegue as pessoas, não é? Pronto, mas agora perdi um. Exatamente. Que o racismo é uma coisa de extrema esquerda. O que é uma parvoíce, quer dizer, eu tive estação de Lisboa e tirando a Joacine ou o Mamadou, são pessoas ligadas à política, não vi ali mais ninguém que eu conhecesse que fosse ligado à política. Pronto. E isto é tão perigoso, é tão perigoso, que se isto ainda viesse do Sr. André Ventura, nós já estávamos habituados. O problema é que isto chegou ao Sr. Rui Rio, ao Dr. Rui Rio, que veio dizer precisamente a mesma coisa, vai dizer qualquer dia ficamos racistas porque com tanto antirracismo ficamos todos racistas, e que não há racismo na sociedade portuguesa, porque eu não sinto que há racismo na sociedade portuguesa. Portanto, isto, o suposto líder da oposição, não é? Mais grave ainda, aí é que eu fiquei a dizer isto. Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa, numa entrevista à TSF, veio dizer que o racismo não era um problema na sociedade portuguesa, que a maioria do povo português não era um povo racista, portanto não era uma questão que importasse na sociedade portuguesa. Eu vi isto de uma simpatizante da CDU que estava muito revoltada com esta situação, e eu disse-lhe logo que isto tem duas que eu acho que é uma jogada política por parte do PCP bastante perigosa, mas que tem a ver, que tinha dois objetivos. Primeiro, isolar esta história do racismo e para a Joacine, para o Bolívar, e até um bocado para o PAN, ou seja, isolar como se fosse uma agenda própria deles, e por outro lado, haver uma aproximação ao eleitorado que o PCP perdeu no Alentejo para o Chega. Uhum. Só que isto é extremamente perigoso. É. Eu fui militante da JCP até aos meus 18 anos, e onde eu abri os olhos para o problema do racismo, e foi lá. Nós falamos nessas coisas todas, e acho que isto é um retrocesso. E é interessante também verificar que todas as intervenções que fazem contra o André Ventura, ou vêm do Bloco de Esquerda, ou vêm do LIVRE no Parlamento, ainda não vi ninguém a manifestar-se do PCP. Isto também pode ser. Posso estar enganado, porque o PCP diz às vezes, e com alguma razão, que muitas das propostas e que a comunicação social não dá atenção devida, mas isso é um problema histórico, não é? Um problema que já vem desde o 25 de Abril, e eu acho que nesse aspecto tem alguma razão. Mas hoje em dia cada partido tem o seu YouTube, cada partido tem as suas plataformas de informação, e o que é certo é que ainda não vi nada por parte do PCP a manifestar-se contra
posições racistas e xenófobas do Sr. André Ventura. O que é preocupante. E é engraçado que eu conheço, pronto, porque os meus pais são mesmo militantes do PCP. E os amigos dos meus pais também. E já alguns deles vêm também com a Pois é. teoria. Tem os verdes, a CDU, mas já não é a primeira vez que eu ouço de conversas assim de café de militantes ou assim, com conversas de negacionismo das alterações climáticas, a dizer que o CO2 é fundamental para a vida, etc, etc. Portanto, isto está-me a preocupar. Não é só o próprio movimento que está a crescer, mas também está a contaminar o resto dos. Tá, sim. Estás-me a ouvir? Voltamos outra vez a Agora ficar sem. estou. Ok. Não sei se tu sentes. Eu comecei a sentir isto no dia, ou foi no próprio dia, ou no dia a seguir ao Trump ter ganho as eleições. Há um antes e depois dele ter ganho, em termos das redes sociais. E é então que se começa a descobrir que temos não sei quantas pessoas que conhecemos e que eram nossas amigas, que pensavam de uma maneira que a gente não sabia que Exatamente. pensavam assim, e começaram a sair dos buracos onde esconderam Tudo a as sair suas. das tocas. Parecia um coelho a sair das tocas. É impressionante. Exatamente. E estas pessoas estão-me a preocupar muito, estas pessoas que estão a sair da toca, que, pelos vistos, nunca, sempre estiveram lá, mas e que se sentem escudados no Trump, no Bolsonaro, no André Ventura. É muito preocupante. As coisas que eu leio custa-me mais, especialmente vindo de pessoas que eu considerava amigos, ou pelo menos pessoas minimamente inteligentes, e que agora percebo que infelizmente não é bem o caso, e que não estão a perceber que inclusivamente o poço onde eles estão a cair com as suas opiniões. E esse negacionismo que tu falas é chocante. É chocante. Já era chocante aquilo que nós assistimos durante a nossa vida, por exemplo, aqueles negacionistas do Holocausto, que para eles não aconteceu nada, ninguém morreu, não. Só 6 milhões de É pessoas, tudo não uma é? mentira. É tudo É uma tudo uma mentira. mentira e não sei o quê. Isto está a acontecer exatamente em relação ao que está a ver nos Estados Unidos, com os negros, é aqui com a comunidade cigana e não só. Pronto, há vários exemplos, não é? E a gente vê Uhum. no Facebook e noutras redes sociais, mas especialmente no Facebook, certos comentários e posts que são absolutamente assustadores, arrepiantes mesmo, vindo de pessoas que a gente conhece. Sim. Eu, daquilo que eu E por isso é vejo, que é tiveram. importante confrontar estas pessoas, porque muito não basta sermos só não sermos racistas, temos que ser antirracistas. Sim. E se calhar isto está assim porque nós fechamos os olhos durante muito tempo. Fomos deixando passar, são amigos, não queremos chatice e não sei o quê. Quanto menos se falar, melhor, etc, etc. Porque há aqui duas. Eu acho que divido os negacionistas em duas categorias. Que é, primeiro, são negacionistas porque são racistas, para esconder o seu próprio racismo, porque não gostam de negros, não gostam de ciganos, porque não gostam de estrangeiros, porque não gostam de indianos. Mas e aquilo E ficou. portanto, portanto, acham, por exemplo, que aquilo que aconteceu ao Marega foi uma coisa normal. Portanto, ele fez uma birra, portanto, aqueles impropérios eram uma coisa absolutamente normal. Aquilo no bairro deles disse assim, como se estivessem tremosos. Portanto, e toda a gente ficou chocada. Até o Ventura disse que até o presidente do Porto disse que não era racismo, era uma parvoíce. Portanto, as pessoas não sabem. Se eu disser preto vai vai para a tua terra, quer dizer, isto é um comentário objetivamente racista. As coisas podem levar a bem ou seja, podem não ligar, mas podem levar a mal. Tem essa legitimidade. E as pessoas não aceitam essa legitimidade.
Portanto, isso é um princípio racista, logo, por assim dizer. A outra categoria são pessoas que eu acho que não são racistas, genuinamente, mas que até têm no seu cotidiano, dão-se bem com pessoas com pessoas de outras raças, de outras etnias, de outras nacionalidades, e que até assistem a casos de sucesso e a casos de aceitação digamos, de não repressão dessas por motivos de raça, ou seja, de raça não gosto de dizer, de raça não há raças, por motivos de cor ou de religião, ou seja, do que for. E eu acredito verdadeiramente nisso, porque eu também tenho muitos amigos negros. Por exemplo, eu não sei se tu viste o primeiro live que eu fiz nesta página que eu criei do Livre Voz, que foi sobre o racismo. Tem uma amiga minha. Ainda não vi tudo. Sim, logo a primeira amiga, minha amiga, que é negra, nós já conhecemos há 15 anos. Ela entrou comigo para o conservatório e nós conhecemos desde essa altura. Foi a primeira vez que nós falamos sobre racismo. Foi a primeira, quando eu telefonei, convidei-lhe assim, olá, queres que falar sobre racismo? Ela começou logo a dizer os casos dela, da família, blá, 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 blá. Ou seja, eu sabia que o racismo não era uma coisa que estava no nosso cotidiano. Toda a gente aceitava ela e toda a gente da família dela. Não havia um ambiente hostil, nem tão pouco mais ou menos. Então, os amigos nossos homossexuais, nem tão pouco mais ou menos. E não era por isso que eram discriminados. E sabia que não reparava que eles eram discriminados por causa disso. Eu sabia que se um dia perguntar alguma coisa, que alguma coisa ela tinha para contar. Eu liguei porque era a pessoa que estava mais próxima de mim, era a que eu tinha mais à mão. Sim. Percebes? Porque eu tenho a certeza que se eu telefonar a algum amigo meu negro para falar sobre este assunto, eu tenho histórias para contar, se não é dele, é da família. Claro. Se não é dele, é da família. Portanto, temos que. E a questão, não, Portugal não é um país racista. Felizmente houve muita coisa que mudou. É preciso dizer. É preciso. Tivemos uma revolução que nos garantiu na Constituição a não discriminação de raça e de cor, de cultura ou de religião. Tivemos também um presidente dos Estados Unidos negro. Portanto, houve coisas que evoluíram, houve coisas que não ficaram, que conseguimos limpar das constituições e conseguimos inscrever nas leis que o racismo é crime. Portanto, deixou de ser uma coisa institucionalizada e a coisa institucionalizada é muito recente e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. O colonialismo acabou muito recentemente e as pessoas não se iludam que o colonialismo acabou, porque não acabou. O que existe hoje é o neocolonialismo que é feito por empresas privadas. Portanto, e nós olhamos para a situação em África em que as multinacionais compram terrenos e propriedades que são países, quase nações inteiras, não é? Portanto, não se pensa que o colonialismo acabou. E depois, o próprio regime do apartheid só desapareceu nos anos 90 e o próprio regime nos Estados Unidos também desapareceu muito recentemente. Portanto, há coisas que conseguimos limpar a nível estrutural ou a nível legal, conseguimos limpar com isso tudo, e até a nível dos direitos dos homossexuais, do casamento dos homossexuais, que ainda é uma luta. Por exemplo, em Portugal, conseguimos o casamento do homossexual já se realizar há 10 anos, mas já há muita homofobia. Toda a gente sabe disso. E disse disso. Ainda há pouco tempo estava com um colega meu, está casado com um rapaz, ligaram-lhe, olha, vem cá, porque houve aqui uns tipos que me chamaram paneleiro e deram-me uns socos na cara. Pronto. É preciso, não podemos pôr as coisas debaixo do tapete. Agora, temos também conhecer o resto da realidade. Eu, no meu cotidiano, no meu dia-a-dia, na minha profissão, não vejo racismo absolutamente nenhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Era só que faltava. Eu também se visse racismo em algum sítio, punha-me logo a 7 pés, né?
Não aceitava de maneira nenhuma. E que estavam Agora, sim, agora é preciso que as pessoas aceitem aquilo que mostram à frente. Não é um programa de extrema esquerda. Exatamente. São problemas de pessoas, ainda por cima, em Portugal. Em Portugal temos o caso particular de termos deixado das colónias e das pessoas, os nativos das antigas colónias vieram para Portugal para fugir das guerras civis. Eram refugiados de guerra. E foram viver para onde? Foram viver para as barracas. Foram viver para barracas, foram viver para guetos, onde estavam praticamente só eles. Que depois, mais tarde, nos governos do Cavaco Silva, fizeram outra coisa, que são barris de pobre, que são os bairros sociais. Não é? Exato. Em que o cotidiano deles estava. Um cotidiano cheio de crime, um cotidiano em que os pais tinham que ter duas profissões, sair de casa às 8 da manhã para chegar à meia-noite e os miúdos que estavam na rua, só havia um primo ou um tio que tomava conta deles, mas eles andavam na rua, faziam o que queriam. O que já não aconteceu, felizmente, porque aprenderam a lição com a vaga de imigrantes de leste dos anos 90, com as grandes obras das autoestradas, da Expo 98, etc, etc, que aí já se conseguiram, já não foram para bairros sociais, não foram viver, claro, para o centro das grandes cidades, mas já conseguiram se mostrar com o resto da comunidade e é uma comunidade melhor integrada do que propriamente a comunidade negra. E as pessoas esquecem-se disso. E depois esquecem-se de outro pormenor ainda mais curioso. Uma coisa que só acabou há muito pouco tempo a nível da lei. Que era filhos desses refugiados que nascessem em Portugal não conseguiam a nacionalidade portuguesa. Quer dizer, eu nasço num país e o país onde eu nasço não me dá a nacionalidade. Eu vi uma reportagem de um rapaz que já tinha 20 e tal anos. O pai já tinha morrido e a mãe não sei, mas ele tinha que provar que o pai estava legal cá. O problema é que eles vinham para cá e não ficavam legais. Portanto, houve um processo de legalização que não foi feito e ele conseguiu ir buscar recibos e provas de que fazia descontos para as finanças e descontos para a segurança social. E aquilo deu-lhe uma trabalheira desgraçada para conseguir esses documentos. E no fim, quando conseguiu, ele disse, finalmente conseguiu. Chegaram lá e disse, pois, mas isso não prova que ele estava legal em Portugal. E para ele foi um desespero total. E ele disse, olha, eu tenho um filho que acabou de nascer com 6 meses. Tem 6 meses. E ele criou os papéis da nacionalidade, da nacionalidade. Tinha sido da nacionalidade porque ele tinha nascido cá. Mas um papel legal que o tornasse legal para poder ir trabalhar. Ele disse, se eu não conseguir estes papéis, se eu não conseguir ir trabalhar, eu vou ter que roubar. Eu tenho um filho para criar, eu não sei o que é que vou fazer, eu vou ter que roubar. E felizmente, só neste governo, na legislatura anterior, é que isso acabou. E as pessoas não têm consciência e depois dizem, as vidas todas contam. Epá, mas cada comunidade tem os seus problemas. Nós, quando dizemos Black Lives Matter, é porque as Black Lives ainda não contam o mesmo que as outras contam. Exatamente. Ainda há pouco tempo vieram e não contam o mesmo que as outras contam. E é preciso dizer isso. Há muita gente que consegue, felizmente tem essa sorte. Alguns pertencem à elite à elite mafiosa desde Angola, etc. Então, de Angola nem vale a pena falar. Mas aqueles que estão cá mesmo em baixo, estão aqui no fundo da cadeia alimentar, são os mais que sofrem. As pessoas não têm noção do que lutam para ter aquilo que nós temos de básico. Não têm essa noção. E o que é mais estranho é que quando chega alguém e diz assim, olha, mas está a acontecer isto. Está a acontecer aquilo. Não estou aqui a fazer propaganda, não estou a dizer para votar no bloco de esquerda, não, estou a dizer que está a acontecer isto.
Mas isso é por não sei o quê. Ainda há pouco tempo, agora veio uma publicação sobre os escravos irlandeses. Hum, Os escravos irlandeses eram brancos. E vejam sim. lá onde é que eles chegaram. Pois é, onde é que eles chegaram. Primeiro, os irlandeses continuam a ser discriminados nos Estados Unidos. Só que o problema é que conseguem disfarçar melhor. Porquê? Porque são brancos. Se forem pretos, não conseguem disfarçar. Se Exatamente. calhar não conseguem disfarçar o O'Neill ou o apelido. Mas conseguem dar a volta e conseguem passar melhor por planos da chuva. Conseguem disfarçar melhor porque são brancos. Quer dizer, enfim. É, é assustador estes argumentos todos que são utilizados para justificar tudo e mais alguma coisa. E depois é muito interessante que, mas para aqueles que, pronto, não sei, que dizem, e tal, eu até acho horrível o que aconteceu ao George Floyd e não sei o que, foi horrível e tal, mas não fizeram um único post sobre o assunto, não se indignaram minimamente e depois são só posts uns atrás dos outros com mortes de polícias brancos. Deste não dizem nada, e de não sei o quê, e depois. Isso é outra coisa. Isso é outro argumento Depois extraordinário. aproveitam-se depois para ficarem mais imparcial, dizem, e tal, e o preto que foi morto pelo cigano, não sei, só para dar uma de imparcialidade, quando na verdade é só posts de brancos. Para já, como polícia, temos que ver, obviamente, que a pessoa está solidária com o que aconteceu, mas é uma profissão perigosa e eles à partida já sabem que é perigoso. Um polícia que vai investigar ou vai se meter numa situação potencialmente perigosa já sabe à partida que pode acontecer alguma coisa de mal. Não estamos a comparar com uma pessoa que está a ser detida, não está a oferecer resistência e está no chão e que está 15 vezes a implorar que não consegue respirar e já está a chamar pela mãe que faleceu. É um bocadinho diferente, não é? do que uma E pessoa há que vai. outra coisa importante, que é o polícia não é suposto ser bandido. Exatamente. A gente dos bandidos já sabe o que é que pode vir dali, que é Uhum, perigoso. Mas o bandido não é polícia, não tem essa obrigação. exatamente. E depois, Agora, se é o polícia que tem a obrigação de defender a lei e combater o crime, é ele próprio que combate o crime, que é o próprio que comete o crime, uhum, é uma situação muito mais. Eu, como cidadão, sinto muito mais inseguro. Quer dizer, se eu for chamar. Como o caso, por exemplo, deste também deu muita polémica do Seara, da Associação Seara ali em Arroios. Né? Uh, e dizer, desrespeita a polícia também tem família, toda a gente ali a ofender a polícia, mas as pessoas não sabem. Foram eles que chamaram a polícia. Mas tens a certeza naquilo que estás a dizer? Tem. Porque primeiro, uma semana antes, chegou lá aquela advogada com a polícia para recorrer com aquela gente toda. E a polícia disse, desculpa, não podemos fazer nada, até porque qualquer tipo de despejo está suspenso. Portanto, por causa da pandemia, ninguém pode ser despejado por motivo nenhum. Uh, e então, como essa advogada não ficou satisfeita com a atuação da polícia, e a polícia, nesse caso, esteve bem, passada uma semana, aparece lá com uma empresa de segurança privada, a querer correr com aquela gente toda. E eles foram chamar a polícia. Não é? E a polícia primeiro tentou impedir que os seguranças privados fizessem o despejo, mas houve ali um volte face qualquer que a polícia protegeu os seguranças e ordenaram o despejo daquela gente. Em vez de haver um processo de chamarem as autoridades, chamarem quem é competente para arranjar uma solução para aquele caso. Não é? É claro. Ainda por cima estava ali aquela gente toda. Verem pessoas que ficaram sem os empregos porque empregos precários antes da pandemia, a recibos verdes e que trabalhavam em restaurantes, etc., que o patrão despediu-os sem lhes dar um único tostão, tiveram que vir para a rua porque deixaram de ter dinheiro para pagar a renda. E houve ali uma associação que os acolheu e que tinha lá uma tabela em que tinha propostas de emprego, etc., etc., que estava a proteger.
E depois ainda vem dizer, mas não for uma propriedade privada, é teu, não mexe. Agora isto não é o ovos ocupas, isto agora é a extrema-esquerda, que é os freaks que vão ocupar tudo e mais alguma coisa. É uma situação excepcional. Foi uma situação para. Não é, para já, não é, nem sequer era para proteger sem-abrigos que estavam na rua há não sei quanto tempo. Foi pessoas que ficaram na rua por perderam os empregos por causa da pandemia. E como é que o que mais me chocou no meio disto tudo é que a quantidade de gente que não quis perceber esta desumanidade. O que mais me preocupa no meio disto tudo é como é que as pessoas não olham para o próximo como seu semelhante. Percebes? A dizer, não, o que é importante é que aquilo era uma propriedade privada, porque o caso contrário, isto é o comunismo, é o não sei quê. Epá, não. Dos valores. Temos que usar sinceramente, temos que começar a olhar mais uns para os outros. Temos que começar a trabalhar mais no coletivo. A sociedade tornou-se cada vez mais individualista, no sentido em que se cultiva cada vez mais o individualismo, não é? Mesmo nós vemos as próprias redes sociais, olha eu isto, olha eu aquilo, olha eu aquele outro, olha eu a fazer um direto sozinho, olha eu não sei quem, em vez de ser, olha eu mais os meus amigos, olha eu mais a minha família, olha eu a fazer um direto a debater com 2, 3, 4, 5 pessoas. Ou seja, e isto é que está a levar as pessoas à pressão. Está a levar as pessoas à pressão é a solidão. É a solidão e meter as culpas para o próprio dela, dizer, tu estás sozinho porque és culpado, não és positivo, não traz energias positivas, tens que procurar a autoajuda. A autoajuda é a coisa mais horrível. É o exemplo, é o melhor exemplo de que como nós como sociedade falhamos. Se nós recorremos à autoajuda é porque os outros falharam na ajuda. Quando era miúdo, tinha um meu grupo lá da minha rua. Se eu tinha algum problema, os meus amigos vinham-me ajudar. Aquilo que sabiam. Mas eu pelo menos sabia que havia alguém que me ajudava. Não é? Quantas vezes, eu por exemplo, durante a crise da troika, tantas vezes que eu fiquei sozinho em casa sem falar com ninguém. Percebes? Durante a pandemia, tanta gente não se ligou uns aos outros. Eu comecei a fazer aquela página porque tive essa necessidade de eu preciso das pessoas. Eu preciso das pessoas. Eu sei também posso ajudar as pessoas naquilo que for preciso. Eu acho que se mantemos este espírito, não temos problema para ter pressão. Os africanos, quando fiz aquele live lá sobre o racismo, a minha amiga, que é portuguesa, mas os pais são guineenses, e também o David Martins, que tem uma ONG única que faz um trabalho excepcional na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, aquela gente vive uma miséria mais absoluta, onde o lixo é recolhido por voluntários. Não há sistema camarário para recolher o lixo. O lixo está na rua e os voluntários é que se organizaram para recolher o lixo na rua. O meu amigo fez essa ONG porque ele montou um estúdio de som lá na Guiné-Bissau e então ele ia com o condutor, e o condutor, que era uma pessoa toda bem disposta, estava sempre com piadas, etc. Daquele dia estava um bocado triste. Então porquê? Porque a minha filha está doente, está com febre, não sei o quê. Nós com febre dá um paracetamol e passa a febre, mas ali muita gente morre de febre. E eu disse, mas eu tenho aqui um paracetamol, se calhar isto faz-lhe bem. A sério. Então ele deu-me um paracetamol ao filho e curou-se. E então o motorista ficou tão impressionado. O filho que ele teve a seguir chamou-lhe o David, que era o nome do meu amigo. Aquilo tocou-lhe tanto, quer dizer, como é que é gente que nem sequer tem acesso a um paracetamol, não é? Mas tem, é o que eles dizem, nós não temos depressão. Depressão é coisa de branco. Isso é coisa de rico. Nós não temos depressão. Porquê? Porque eles cantam, eles dançam, eles têm uma alegria imensa para superar aquela adversidade.
E nós para superar essa nossa adversidade, devíamos ter essa alegria. Essa alegria tem que ser contagiada, não pode ser, eu sinto tão feliz porque não tenho ninguém à volta para poder compartilhar essa alegria. Não, não adianta de nada, não é? Tens toda a razão e temos que mesmo começar a olhar uns para os outros e temos que. Não sei, as pessoas têm que começar a pensar um bocadinho ter um bocadinho de bom senso e pensar antes de escrever certas coisas que a gente vê por aí. Tipo negacionismo, que depois é misturado com. Deixa cá pôr umas frasezinhas de uns negros famosos que é para dar um bocadinho de credibilidade à coisa, não é? Que na cabeça deles, por serem atores conhecidos, estão lá para o nosso entretenimento, então este está bem, não há problema. Tipo Há Morgan bocado vi Freeman, um vídeo que era um chorrilho dessas declarações sim, completamente estão descontextualizadas. contextos atualizadas e depois também temos que ver assim, por exemplo, postam do Morgan Freeman e do Denzel Washington. Morgan Sim, foi o que Freeman, eu vi. o Morgan Freeman é um dos que está a utilizar, está a dar as suas plataformas para as pessoas falarem de racismo e que inclusivamente diz que as vidas negras importam. Portanto, aquilo foi num contexto totalmente diferente. Se a pessoa ver a entrevista, percebe. O Denzel Washington, há coisa de talvez o mês passado ou assim, estava a passar de carro, saiu de carro com máscara e foi ajudar um rapaz negro que ia ser preso. Portanto, pôs sem risco, tirou a máscara para os polícias verem quem ele era, para que o rapaz não fosse, não fizessem o mesmo que fizeram ao George Floyd. Portanto, e ainda lhe foi comprar maçãs e esteve sempre com ele lá para que os polícias não praticassem abusos de poder, sabendo que estava lá ali pronto, um ator famoso de Hollywood, eles não iam fazer, fosse branco ou negro. Portanto, é importante que as pessoas percebam que estas frases não têm a ver com esta situação, são um bocadinho descontextualizadas e também, pronto, às vezes têm a ver com algumas pessoas que se aproveitam do racismo para outras coisas, mas não tem nada a ver com esta situação. Sim, sim. E as pessoas também estão-se um bocadinho marimbando para o que diz o Denzel Washington ou o Morgan Freeman, é só para Não, justificar é a que eu acho... posição. Exatamente. Exatamente, porque o que ele queria dizer naquela frase é dizer às pessoas, parem de falar de racismo em situações como, por exemplo, nós conhecemos muito bem, por exemplo, a Isabel dos Santos. A Isabel dos Pois, Santos, quando exatamente. caiu este caso da Luanda Leaks, veio dizer que era vítima de racismo. Não. Pois nesses Não, casos, obviamente que a pessoa tem que saber examinar cada situação como é e ver o que é que se trata. claro, É a situação, e ainda por claro. cima, cada vez mais. Eu não sei se tu viste a última entrevista que eu fiz, que, se não viste, aconselho-te a ver, que é com um ator negro Uhum, que entra agora numa série conhecida que é o Black Lightning, que fala também dos problemas dos negros. Aquilo é uma série de super-heróis, mas pelo meio, a história principal, que é uma família, que ele é professor e trabalha numa daquelas escolas onde inclusivamente há detectores de metais à entrada, porque as pessoas vão armadas. Portanto, aquilo pelo meio é uma série de ação, mas fala dos problemas numa comunidade negra. uhum, E ele estava a contar, inclusivamente, que ele esteve nas manifestações lá nos Estados Unidos e ele contava que os polícias, isto a propósito de alguns polícias virem a público apoiar os manifestantes e depois também cantarem e dançarem com eles e não sei o quê, e ele dizia: não acredites em tudo, porque alguns destes polícias que estavam a cantar e a dançar de manhã, à tarde vinham-nos bater e atirar com um gás lacrimogéneo. Portanto, é caraca. tudo, é tudo muito. E depois ele estava. E é verdade, depois há aquelas pessoas que se aproveitaram. Havia muitos brancos a partirem coisas que era para culpar os negros, e havia outras, aquelas Sim, meninas sim. ricas, muito bem, que iam partir coisas, mas para mostrar no Instagram. Davam o telemóvel, agora fotografa-me e a tirar pedras para lojas e não sei o quê. E foi uma conversa importante que nós tivemos, porque no fundo eram, para além de dois colegas,
éramos duas pessoas de campos a tentar fazer a tentar fazer sentido de uma situação que não tem sentido, não é? Uh, Claro. e realmente, e uma coisa que eu lhe perguntei a ele, também pergunta a ti, porque tu tens uma filha. A tua filha está com que idade neste momento? Olha, vai fazer 5 anos na quarta-feira. 5 anos? Sim. Já falaste com ela sobre esta situação? Como é que se explica isto a uma criança? Que devia estar protegida Olha, destas nojizes, no fundo, não é? olha, eu acho que ela ainda não tive necessidade de falar com ela sobre isto. Acho que ela ainda é muito nova e tem consciência do que é que está a passar. De qualquer das formas, uma das coisas que mais me orgulha nela é que essa questão do racismo e da diferença da cor da pele não existe de todo. Pois, isto é uma De coisa que depois todo. que vai... Não, não, não. Isto começa quando nós somos um bocadinho mais velhos, começamos a ver, olha o preto está ali, olha o começa a capizinha. E é sempre Isto, com os pares. A pressão de pares e muitas vezes depois até... começa com o bullying, que aquela coisa primária de tentar apanhar a ver ali uma fraqueza em alguém e depois explorar essa fraqueza para nos mostrar a nossa superioridade. Pronto, aqueles instintos primários, não é? Atenção, que são contaminados, porque há pessoas que não têm esses instintos primários. Eu estava-te a contar isto da minha filha, porque nós, quando vamos ao Hospital da Estefânia, quando ela tem algum problema, né? O Hospital da Estefânia é um hospital dos mitos, como toda a gente sabe, e lá há tudo, desde de indianos, desde chineses, ciganos, negros, uh, todas as cores e feitios. Uhum. E ela é uma miúda que, também por ser filha única, então agora com esta pandemia que ela deixou de ir à escola, ainda tem mais meses. Ela, desde sempre, ela gosta muito de se meter com todas as crianças para brincar com todas as crianças. Desde sempre. E não faz distinção absolutamente nenhuma. Nenhuma. Nem que o miúdo esteja todo sujo, todo porco, todo mal vestido, etc, etc. Não. Ela vai com uma pureza no coração de querer genuinamente brincar e partilhar felicidade com aquela criança. E não há e a cor da pele não lhe provoca estranheza absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ela tem uma grande vantagem que tem-te a ti como pai, que és uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. E tens traz esse exemplo sempre em casa para o grande problema. E eu já falei isso até com várias pessoas. Quando nós éramos miúdos, eu, por exemplo, se havia alguma coisa que não me agradava, ou não, ou algumas pessoas que não me agradavam, eu não me importava de ficar sozinho. Hoje em dia, as crianças dão tanto valor aos amigos, aos pares e não sei o quê, que sentem necessidade de agradar. Percebes? Que era uma coisa que não havia nos meus tempos e provavelmente também nos teus. Se há uma coisa que não fosse Nos do meus encontro. já havia, que era uma necessidade Sim, via, mas de mas a afirmação no pessoa, grupo, pronto, ou não é? entrava no jogo ou não entrava. Eu, por exemplo, não me Claro. importava de ficar sozinho se tivesse que ser. E eu vi isso também com o meu irmão e vi também a acontecer com outras crianças que não conseguem estar se tiver que ser. E então, mesmo que uma coisa seja errada, alinham. E É. até com adultos. Eu vi, por exemplo, isto agora é quase uma repetição quase, do que aconteceu em 1900 não me lembro se 91 ou se 92 com a morte do... Ai, agora está-me a falhar o nome dele. Do Alcino Monteiro? Não, 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 foi nos Estados Unidos. Foi acho que o nome dele, não sei se o apelido também era King. Também morto às mãos da polícia. E aquilo gerou também motins e gangues. E aqui então, na minha zona, começou-se a gerar vários gangues e várias situações a replicarem aquilo que havia nos Estados Unidos. E eu via, por exemplo, até alguns amigos negros que eu tinha, doces de pessoas e muito divertidos e com quem falavam não sei o quê, e a partir de uma certa altura, Uhum. parece que quando me viam,
fazia uma cara. Assim, uma cara. Percebes? Eu dizia, então, tudo bem? Assim, uma cara. Eu disse, mas o que se está a passar? E não sei o quê. E parece que havia um memorando que passava que pessoas que eram supostamente brancas, ou pelo menos que aparentavam isso, eles já não podiam ter contacto. Porque agora pertenciam àquela. Mesmo que não estivessem ativamente no gangue, Sim. ou alinhavam e cortavam relações com brancos, ou levavam tareia também eles. Pois. Ou estás connosco ou estás contra nós. Exatamente, exatamente, é complicado. E agora, o que acontece também é um bocadinho o oposto também, em termos dos brancos, porque depois começa a haver estas situações. A minha mãe no outro dia também contava-me uma história também numa situação que aconteceu com ela, com uma pessoa assim com pensamentos fascistas e não sei o quê, e ela, ai meu Deus, Uhum. pensou, preferiu sair. Hum, Isto está a acontecer à nossa volta. E a gente ou faz como o meu dentista, que se foi embora do Facebook, que já não aguentava andar em discussões todos os dias, porque aquilo era de perder a cabeça. E eu às vezes também me sinto assim a ler certas coisas. Uhum. Ou a gente confronta. E agora tem que ser mesmo assim, porque ou se apara as Não, ervas tem que ser. daninhas, ou isto Vai ser muito difícil. vamos ser Vai ser dominados muito por eles. difícil porque eu já em 2006, 2006 e 2008 eu trabalhei num call center, pá, e havia lá colegas meus negros e tudo, mas havia muito Uhum. racismo. Pá, mas quer dizer, mas que parvoíce é essa? Ah, porque os negros todos roubam, os negros não sei o que é que faz. E aquilo fazia impressão. Apesar dos meus colegas negros eram bem aceitos por todos, mas havia aquela coisa, não, negro é para roubar. E havia uns apoiantes do PNR e tudo. Ei, tal. E uma vez estava a fazer um trabalho em publicidade, chegou-se uma figurante ao pé de mim e disse: Vai, espera, não sei o quê, espera, não sei o quê. Olha, está aquele partido do PNR, mas eles são tão pequeninos, não fazem nada. Portanto, isto era uma coisa que já fazia parte, já estava instalado na nossa sociedade, mas claro que ficava mal. Dizer, porque até pela tal transformação que houve a nível institucional, não é? E as campanhas que se faziam, os todos diferentes, todos iguais, etc, etc, para que, enfim, para tentar sensibilizar e educar e para mudar este tipo de mentalidades. Mas o que é certo é que, como disse há bocado, surgiu agora este movimento internacional que tem muito dinheiro, que está a financiar as, as campanhas com muito bom dinheiro. O Chega apresentou umas contas ao Tribunal de Contas muito duvidosas. Só apresentou 12 mil euros na campanha quando eles trataram de gastar dinheiro em outdoors. Até o próprio PNR está tão lixado com eles a dizer que o Chega anda a roubar as ideias ao PNR e a dizer, pois ele vai à CMTV, ele está cheio de dinheiro para fazer publicidade. Ou seja, vem que há uma estrutura muito maior uh, que essas pessoas que estavam num processo de começar, a compreender e a deixar esses preconceitos de lado, de repente tem aqui alguém que diz olha, estou aqui, epá, olha que chegas não sei quantos, e depois toda a gente diz é o que eu penso há não sei quantos anos, é o que eu Exatamente. penso não sei o que há quanto tempo, etc, etc. E depois tem um espaço de comentários, não é? Que começou com os jornais esportivos que abriram as caixas de comentários e, por exemplo, hoje em dia a gente vai aos jornais, aos sites dos jornais esportivos e já não há caixas de comentários. Porque acabaram com isso. Aquilo era uma salganhada. Mas o Uhum. que é certo é que, pronto, o Facebook está aí e como dizia um amigo meu, quer dizer que o Facebook neste momento é o espaço dos cobardes. É o espaço dos cobardes, porque eu tenho discussões, por exemplo, com pessoas no Facebook que não tenho com elas pessoalmente. É impressionante. Não tem coragem de dizer aquelas coisas que dizem no Facebook a mim pessoalmente. É Uhum. verdade. É factualmente verdade.
E tem esse espaço de liberdade para dizer as porcarias que quisessem. Não dar muita atenção a essa gente, não dar muito tempo de antena, etc, etc. Bom, o que é certo é que o não ligar é que apareceram, desculpa, só vou só aqui Exato. pôr o telemóvel a carregar, que ele está a ficar sem bateria. Uh, que era é que o, o espaço público das redes sociais ficar em pé com esses comentários. E não é preciso muito abrir uma notícia qualquer que tenha a ver com imigrantes, com seja o que for. Ainda há pouco tempo havia uma notícia muito simples, que era que Portugal legalizou em 2009, 2019 cerca de 190 mil pedidos de nacionalidade portuguesa. E basta abrir a caixa de comentários dessa notícia, seja do DN ou do Observador, ou seja daquilo que for, e ver a porcaria que lá está. Felizmente, o que é que eu vejo hoje em dia, e ainda bem que isso está a começar, que eu li, mas será que toda a gente pensa assim? Só ouvia comentários daqueles. Será que toda a gente pensa assim? Será que de repente isto está tudo doido? Pois. Não, felizmente as pessoas estão a começar com consciência e estão a começar a responder. Estão a começar a repostar. Epá, é lixado. É lixado. Eu quando, desde a manifestação de Lisboa do antirracismo, eu tive ali 2 semanas que não conseguia dormir bem. Atenção. Pois. Porque eu fiz direto da manifestação, publiquei algumas coisas, e depois surgiu aquela coisa terrível que foi aparecer um puto no Porto com cartaz a dizer um polícia morto, e eu primeiro descobri que aquilo era no Porto, foi um castigo. Porque o que eu vi em Lisboa foi um cartaz grande a dizer eu não quero ter medo da PSP. Sim. E foi um cartaz gigante que foi exibido à frente do corpo de intervenção. Atenção, este é que foi o espírito da manifestação. Foi este o espírito da manifestação. E fizeram daquele puto que, muito provavelmente, não me admirava nada que fosse alguém pago para tirar só aquela fotografia. É muito simples que isso pudesse ser feito. Pode não ter sido, mas era muito simples, era muito fácil fazer aquilo. Tornaram aquilo o mote da manifestação, das manifestações. E fizeram com que passar à opinião pública que aquilo foram manifestações de ódio contra a polícia. Pois. Quando não foi absolutamente nada daquilo. E, quer dizer, tinha algum. Claro que apareceram alguns comentários de pessoas que eu já estava à espera que fizessem aqueles comentários, mas depois apareceram tantas pessoas com que eu já não falava há não sei quanto tempo. Começaram a invadir as minhas caixas de comentários e eu fiquei. Depois é tal coisa, não é bem isto, não é bem aquilo, não é assim, olha, mas olha que em África também há racismo e os brancos também sofrem muito, etc. Quando esquecem-se do que é que a gente fez lá. Né? Exatamente. Esquecem-se do que é que a gente fez lá, que é tudo uma consciência do que a gente fez lá. E não sei o que. E depois, o clima, o tom é violento. É violento no sentido que não é estupidamente descarado. Se calhar se dissesse logo umas asneiras assim, a gente se calhar até se ria, mas porque é sério. Porque o tom é sério e o tom é violento. Exato. E isso eu não estava habituado e desgasta. Mas Mas, vamos ter que começar a habituar. Vamos ter que começar a habituar. Eu passei o dia a seguir, o domingo e a segunda-feira, o dia todo agarrado ao telemóvel a responder às pessoas. Eu pensei, mas o que é que eu vou responder a esta gente? Primeiro, que a gente sente não está a adiantar de absolutamente nada. Não está, porque as pessoas não o querem ver, não querem. Não querem. É como aquela sim, história e do. depois outra coisa interessante é que não percebem que nós não estamos a escrever aquelas coisas, pelo menos em relação a certas pessoas, nós estamos a escrever aquelas coisas simplesmente para entrar em confronto com elas, mas estamos a tentar mostrar-lhes que o que estão a Mas dizer. explicar. Exatamente, estamos a tentar explicar
que aquilo está errado e porque é que está errado. E recusam-se a É, entender, continuam aquilo parece mesmo uma coisa pré-programada, um chip que lhes meteram, e é muito difícil. E é uma grande é muito tristeza em relação difícil. a algumas pessoas. É. E então vem com aquela história: o Mamadou é o pior racista que existe ao cimo da terra, porque eles é que incitam a violência racial. Eu assim, mas como assim? Ao dizerem não sei o quê, a bosta da bóvia. É que repetem essa frase até a última consequência. Eu assim, mas vocês já leram alguma entrevista do Mamadou? Já ouviram alguma entrevista do Mamadou? Já leram algum texto? Já leram algum texto que o homem escreveu? Não! Dizem que é o pior racista porque disse aquela frase, então repetem aquela frase e contextualizam aquela frase até à exaustão. E quando não leem, mesmo, não leem o texto todo. Não leem o texto todo. Percebes? E eu acho que isso acontece mais para quem é verdadeiramente racista. Para quem é verdadeiramente racista é que recorre a esse tipo de coisas. Há coisas até um bocado. Eu no outro dia passei por um post até de uma pessoa que até. Uma pessoa que geralmente até diz algumas coisas inteligentes e coisas, mas fiquei assim um bocadinho impressionado, que era assim um post supostamente humorístico e com um cartoon e o post era assim, o humor até é possível, mesmo nesta situação, o humor até é possível e tal. E então, pois, o cartoon é assim, é um boneco negro e um boneco branco, que estão a ter uma Uhum. conversa, assim como nós estamos a ter, e o boneco negro dizia, eu gosto muito de ser negro. E o boneco branco dizia assim, que bom, que bom. E depois, depois o boneco branco dizia assim, eu gosto muito de ser branco. E o boneco negro dizia, racista. E depois era sempre assim. Ele dizia assim, eu Pois, gosto de ser de esquerda. E depois o branco dizia, eu gosto muito de ser de direita. Fascista. E então era sempre o negro que reclamava e o branco, coitadinho, era muito bonzinho, que era muito tolerante com pois, tudo. Portanto, as pessoas nem percebem que mesmo que sob o desígnio de supostamente fazer rir, o que é que está ali? pois. E a mim incomodou-me, porque era também de uma pessoa que eu considero inteligente e aparentemente não racista, mas não percebe quão perigoso é estar a postar uma coisa daquelas. E depois vê-se logo nos Não, é comentários: como, por exemplo, vou eu dou o roubar. exemplo. Sim, é como, por exemplo, o exemplo do machismo e do feminismo. São duas coisas absolutamente opostas. Eu dei esse exemplo. E há muita gente que diz que o feminismo é o equivalente ao machismo no feminismo. Ou seja, são as mulheres que se acham superiores aos homens. Hum, Quando é exatamente o contrário. Eu sou feminista, exatamente. assumidamente. Não é? Ahm, e já participei uma vez em Coimbra e participei numa manifestação feminista e tenho lido tenho visto alguma coisa sobre o que é o feminismo. O feminismo é aquilo que acontece com o Black Lives Matter. É que a balança está desigual. Temos que ter consciência. A balança está desigual e é preciso equilibrar a balança. É Exatamente. preciso equilibrar a balança. As mulheres ainda são discriminadas. Ainda neste país, para a mesma profissão, há mulheres que recebem menos que os homens. Eu, Uhum. quando nos anos 90 trabalhava numa fábrica de processado para tomate durante as férias, em São João da Ribeira, perto de Rio e as mulheres lá recebiam menos que nós. Pois. Isto é factual. Isto é factual. E depois, para não falar do caso ainda por cima, nessa administração que participei, foi em 2000, foi no ano passado, em que ocorreram aquelas mortes trágicas de violência doméstica. Não é? Olha, segura só esse Ah, pensamento que eu vou ter que terminar.